Cultura e comunidade. Uma celebração da diversidade na língua portuguesa. Miguel sempre foi aquele cara, o bilionário que andava por São Paulo em seu carro importado, cercado por um mar de luxo, cercado por pessoas que o adoravam por causa da sua riqueza. Suas festas eram celebradas como eventos de gala, repletas de risos, música alta e discursos vazios de coisas que ele não se importava. Deus do céu! Que canseira! Ele se achava no topo do mundo, mas a indiferença logo se tornaria seu próprio labirinto. Mas tudo mudou numa manhã de sábado ensolarada, quando ele decidiu dar uma volta pela feira de artesanato no centro da cidade. Tanta cor, tantas roses. Ao caminhar entre barracas, o perfume de comida típica invadiu seu nariz, cheio de temperos que faziam seu paladar vibrar. No entanto, ele estava mais interessado nas bolsas de grife do que nas iguarias locais. Foi então que sua atenção foi desviada para um cantinho com dois gêmeos, Lucas e Rosa, tentando vender um carrinho de bebê deteriorado. Que coisa mais ridícula, pensou Miguel, seus olhos cheios de desprezo. Mas algo lhe chamou a atenção. O que seriam aqueles dois fazendo ali? Ele se aproximou, escutando a conversa entre os meninos, que era mais profunda do que suas roupas puídas e pés descalços deixavam transparecer. Eles falavam sobre a mãe, enferma, sem dinheiro para tratamento. As palavras saíam com uma sinceridade que cortava como faca. Miguel sentiu um aperto no peito. Lembrou-se de sua própria infância, das noites em que a preocupação com as contas pesava tanto quanto as riquezas que acumulou anos depois. E aquele carrinho? Era uma lembrança de que o dinheiro nem sempre trazia a felicidade que ele acreditava. Ao investigar a história da família, Miguel descobriu que aqueles gêmeos eram, na verdade, os filhos de um amor que ele havia perdido anos atrás. Uma mulher que amava profundamente e que o destino separou. A revelação o paralisou. Aquela mulher que ele nunca esqueceu havia dado à luz a dois filhos que cresciam sob a sombra da pobreza. Agora, na sua frente, a fragilidade da vida pulsava. Ele, que tinha um império construído em torno de status e superficialidade, se viu diante de um dilema moral cristalino: usar sua fortuna para salvar um passado que ele não sabia se ainda merecia ou proteger a imagem de um homem forte que nunca havia se deixado tocar pela dor alheia. O que as pessoas ficariam pensando? E se isso ameaçasse seu legado? As pressões externas eram como sombras, buscando desmantelar sua imagem. O dilema o consumia. Até que ponto ele estava disposto a arriscar tudo para salvar a vida de uma desconhecida que, estranhamente, fazia parte de sua própria história? Enquanto refletia, o eco dos risos vazios das festas se misturava com as risadas inocentes dos gêmeos. Miguel se viu à beira de um abismo, tentando escolher entre sua vida de superficialidade e a conexão perdida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Miguel estava à beira de uma decisão monumental. O sol brilhava intensamente, mas nada comparava com a luz que parecia emanar dos gêmeos. Ao observar Lucas e Rosa, uma mistura de nostalgia e dor lhe atravessou o peito. Ele tinha tanto em jogo, mas a conexão que sentia era palpável, quase elétrica. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar, ressoando como um trovão. Miguel virou-se imediatamente. Uma mulher, pálida e agitada, havia irrompido na feira. Seu cabelo bagunçado, a roupa disfarçada de rasgos, mostrava o desespero que a consumia. A criança! Meu filho! Ela gritou, seus olhos brilhando de terror. Todos pararam. O murmúrio da feira foi substituído por um silêncio tenso. Miguel, tomado pela curiosidade e preocupação, começou a se aproximar. A mulher, com as mãos tremendo, olhava ao redor, como se estivesse em busca de algo ou alguém. Em meio à multidão atônita, a inquietação crescia. De repente, ela se lançou em direção a Miguel, os olhos arregalados, e ele, sem saber cor, sentiu um estremecimento na alma. Os gêmeos estavam ali, igualmente confusos, mas algo na expressão dela fez o coração de Miguel disparar. Tome cuidado! Eles estão vindo! Gritou a mulher, apontando para a entrada da feira. O som de motores altos começou a ecoar ao longe. Miguel olhou para os gêmeos. A preocupação nas feições deles era clara. E por um instante, a tensão pairou no ar. Ele percebeu que aquela mulher não estava apenas fora de controle. Ela estava assustada. Então, uma van preta surgiu na esquina. As portas se abriram abruptamente e homens vestidos de preto saltaram, olhos frios e expressões impiedosas. Foi você! Você nos entregou! Um deles gritou, avançando em direção à mulher. Um grito de reconhecimento partiu da multidão. Era uma cena única. Tudo parecia distante e ao mesmo tempo tão próximo. Miguel não podia acreditar. Essas pessoas, aquele horror. O que estava acontecendo? A mulher, visivelmente em pânico, recuou para trás, os gêmeos se agarrando às suas pernas. A imagem à sua frente era de um pesadelo que se tornava realidade. O desespero de todos os lados era palpável. O chão parecia tremer sob seus pés, e as emoções se misturavam com o medo que pairava no ar. Por favor, não sejamos assim. Eu só queria proteger meus filhos. A mulher chorou, as lágrimas escorrendo por seu rosto suado. Miguel não compreendia. O que ela tinha a ver com tudo isso? Qual a conexão entre aquela mulher, os gêmeos e a máfia que estava a poucos passos deles? Com o coração apertado, Miguel percebeu que sua vida havia mudado naquele instante. Ele não era mais o bilionário cercado por luxo. Ele era um homem em uma encruzilhada, confrontado com uma verdade difícil. Era mais do que apenas sua fortuna e status. Era sobre a responsabilidade que poderia levar para longe do mundo que conhecia. O ar estava pesado. Os olhares da multidão alternavam entre temor e compaixão. Miguel sentiu uma tempestade interna. Portanto, a revelação tardia de que algo estava profundamente entrelaçado nessas vidas não deixava espaço para dúvidas. A mulher, os gêmeos, sua história.
À medida que se desenrolava como um toque de mistério, agora dependia de suas escolhas. O que aconteceria agora? As perguntas ecoavam na mente de Miguel. Ele era de fato um estranho nesse novo mundo. E enquanto a van se aproximava, um pensamento apertou seu coração. Ele seria capaz de qualquer coisa para defender aqueles que agora se mostravam tão próximos de sua vida, embora estranhos até então. O destino estava prestes a se revelar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Miguel estava à beira de uma decisão monumental. O sol brilhava intensamente, mas nada comparava com a luz que parecia emanar dos gêmeos. Ao observar Lucas e Rosa, uma mistura de nostalgia e dor lhe atravessou o peito. Ele tinha tanto em jogo, mas a conexão que sentia era palpável, quase elétrica. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar, ressoando como um trovão. Miguel virou-se imediatamente. Uma mulher pálida e agitada havia irrompido na feira. Seu cabelo bagunçado, a roupa disfarçada de rasgos mostrava o desespero que a consumia. "A criança! Meu filho!" Ela gritou, seus olhos brilhando de terror. Todos pararam. O murmúrio da feira foi substituído por um silêncio tenso. Miguel, tomado pela curiosidade e preocupação, começou a se aproximar. A mulher, com as mãos tremendo, olhava ao redor como se estivesse em busca de algo ou alguém. Em meio à multidão atônita, a inquietação crescia. De repente, ela se lançou em direção a Miguel, os olhos arregalados, e ele, sem saber porquê, sentiu um estremecimento na alma. Os gêmeos estavam ali, igualmente confusos, mas algo na expressão dela fez o coração de Miguel disparar. "Tome cuidado! Eles estão vindo!" gritou a mulher, apontando para a entrada da feira. O som de motores altos começou a ecoar ao longe. Miguel olhou para os gêmeos. A preocupação nas feições deles era clara. E por um instante, a tensão pairou no ar. Ele percebeu que aquela mulher não estava apenas fora de controle. Ela estava assustada. Então, uma van preta surgiu na esquina. As portas se abriram abruptamente e homens vestidos de preto saltaram. Olhos frios e expressões impiedosas. "Foi você! Você nos entregou!" Um deles gritou, avançando em direção à mulher. Um grito de reconhecimento partiu da multidão. Era uma cena única. Tudo parecia distante e ao mesmo tempo tão próximo. Miguel não podia acreditar. Essas pessoas, aquele horror. O que estava acontecendo? A mulher, visivelmente em pânico, recuou para trás, os gêmeos se agarrando às suas pernas. A imagem à sua frente era de um pesadelo que se tornava realidade. O desespero de todos os lados era palpável. O chão parecia tremer sob seus pés, e as emoções se misturavam com o medo que pairava no ar. "Por favor, não sejamos assim. Eu só queria proteger meus filhos." A mulher chorou, as lágrimas escorrendo por seu rosto suado. Miguel não compreendia. O que ela tinha a ver com tudo isso? Qual a conexão entre aquela mulher, os gêmeos e a máfia que estava a poucos passos deles? Então, como se todo aquele terror tivesse um contador, algo explodiu no interior da van. Um estalo alto, seguido de uma fumaça densa, que se espalhou rapidamente. Gritos eclodiram pela feira, enquanto todos corriam em direção aos seus instintos, procurando abrigo. Miguel sentiu a adrenalina subir. Ele não pensou, ele agiu. Num
impulso, correu em direção aos gêmeos. Venham comigo! Gritou, segurando as mãos deles. Eles o seguiram, espremendo-se entre as barracas caindo, as pessoas pulando em pânico. E no meio da corrida, um pensamento atravessou a mente de Miguel. Ele queria salvar aqueles meninos, mas por quê? O que estava acontecendo? Quando ele os puxou para longe, a mulher o seguiu. Ela parecia um espectro desolado, um peso emocional que não combinava com a intensidade do momento. A fumaça começou a se dissipar, revelando a imagem inconfundível. O homem que liderava os capangas, um sorriso cruel estampado no rosto. A família! Ele gritou com a voz cortante. Você realmente achou que podia escapar da verdade? O coração de Miguel parou por um segundo. A mulher, ofegante, olhou para ele. Miguel, eu não era para você descobrir agora. Descobrir o quê? A pergunta saiu como um sussurro. Todos ao redor pareciam ter paralisado. A verdade pairava no ar. Uma revelação que poderia mudar tudo. Murmúrios se espalharam entre a multidão. Enquanto o homem se aproximava, Miguel percebeu algo que o fez ver tudo com novos olhos. Ele não era apenas um bilionário em busca de redenção. Ele era parte de algo muito maior. O passado não estava enterrado. Estava muito vivo, pulsando à sua frente. E ele não tinha ideia do que realmente estava em jogo. Eu não sou quem você pensa que sou! Gritou a mulher, e a revelação ecoou como um trovão. O que ela queria esconder? Que segredos estavam entrelaçados em suas vidas? Enquanto as sombras da van se aproximavam, Miguel ficou em silêncio, aguardando a próxima explosão que mudaria tudo. Miguel estava em choque. As palavras da mulher ainda ecoavam em sua mente. Eu não sou quem você pensa que sou. O homem em pé na van parecia se divertir com a situação. Um sorriso maligno, como se aquilo fosse um jogo. A multidão ao redor deles estava tensa, os rostos carregados de medo, mas também de curiosidade, como se esperassem um desfecho dramático. A mulher avançou alguns passos, ainda segurando os gêmeos, sua expressão misturando desespero e determinação. Você não entende, Miguel. Há muito mais em jogo aqui. Ela parecia prestes a revelar um segredo devastador. Mas o homem da van interrompeu. Chega de joguinhos, Maria. Vamos parar de fazer drama, ele gritou, levando um dos gêmeos a um estado de pânico. Eu conheço o seu passado e agora você vai pagar pelo que fez. A palavra pagar atingiu Miguel como um golpe. O que essa mulher tinha feito? Qual era a conexão entre ela, os gêmeos e a máfia que estava diante deles? O terror tomou conta dele, e ele se perguntou se tinha mesmo coragem de desvendar essas verdades. De repente, a multidão começou a se afastar, como se um instinto coletivo as estivesse movendo. Os gritos estavam se intensificando. A fumaça começava a encobrir a feira, e o que estava prestes a acontecer parecia inevitável. Miguel sentiu um nó na garganta, enquanto tentava entender como a vida dele havia se desdobrado daquele jeito tão bizarro. Não pode! Gritou a mulher, se voltando para o homem da van. Meus filhos não têm nada a ver com isso. Miguel se aproximou mais, ouvindo entre as vozes confusas. Maria, o que está acontecendo? Eu só quero entender. Ela se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas. A saúde deles! Miguel! Eu trabalhei para conseguir isso.
Mas eu também fiz escolhas. Escolhas erradas. Eu não queria que soubesses, não assim. E então, a realidade caiu como uma espada afiada. Aqueles não eram apenas crianças. Eles eram parte de uma delícia. Reggie muito maior de crimes e segredos que ele nunca imaginaria estar conectado. O que Maria realmente havia feito? O que ela estava escondendo? A tensão aumentava e os homens da van começaram a avançar, surpresos com a reação da multidão. Aqui não é seu lugar, Maria. A verdade vai vir à tona e você não escapa. Miguel estava em um dilema. A mulher estava prestes a ser levada, os gênios agarrados a ela, e ele sentiu que, de alguma forma, era seu dever protegê-los. Mas como? Então, em um movimento inesperado, um grupo de pessoas que havia assistido de longe começou a se reunir. Eles se posicionaram ao lado de Maria, criando um bloqueio visível contra a aproximação dos capangas. Deixem ela em paz! Alguém gritou e logo outros começaram a ecoar, formando uma resistência. Miguel ficou paralisado, a adrenalina subindo. Aquilo era um outro tipo de força. Uma força que lhe era estranha, mas extremamente elegante. Era como se a comunidade ao redor estivesse reafirmando sua conexão, enfrentando não apenas a opressão da máfia, mas também os segredos que uniam todos eles. Enquanto isso, Maria olhou para Miguel e, naquele instante, tudo pareceu claro. Havia algo a mais que ele não sabia. Uma última revelação iminente pairava no ar, como um murmurinho nas profundezas da feira. Os gêmeos! Eles não são apenas filhos da Maria. A voz dela mal saiu em um sussurro. Eles são do homem que você conhece e nunca quis reconhecer. A multidão estava em alvoroço. Miguel sentiu o mundo à sua volta girar. O chão parecia se abrir sob seus pés. Seus bois filhos? Isso não podia ser verdade. Não, o que você está dizendo? Ele gritou, mas a verdade irradiava como um sol se levantando. E a certeza do impacto da revelação o gelei de horror e confusão. O homem da van sorriu mais um pouco, como se soubesse que a bomba havia explodido e que ele seria o arquétipo de uma nova era de destruição pessoal para Miguel. E então, enquanto a tensão atingia um clímax, um disparo ecoou, rasgando o ar. O que seria agora? O destino parecia decidido, mas as linhas da realidade estavam prestes a se redefinir. Miguel percebeu que não importaria como terminasse. A verdade já havia mudado tudo, e tudo que ele sabia sobre sua vida estava prestes a ser obliterado. Miguel estava em choque. As palavras da mulher ainda ecoavam em sua mente. Eu não sou quem você pensa que sou. O homem em pé na van parecia se divertir com a situação. Um sorriso maligno, como se aquilo fosse um jogo. A multidão ao redor deles estava tensa, os rostos carregados de medo, mas também de curiosidade, como se esperassem um desfecho dramático. A mulher avançou alguns passos, ainda segurando os gêmeos, sua expressão misturando desespero e determinação. Você não entende, Miguel. Há muito mais em jogo aqui. Ela parecia prestes a revelar um segredo devastador, mas o homem da van interrompeu. Chega de joguinhos, Maria. Vamos parar de fazer? Calma! Ele gritou, levando um dos gêmeos ao estado de pânico. Eu conheço o seu passado e agora você vai pagar pelo que fez. A palavra pagar atingiu Miguel como um golpe. O que essa mulher tinha feito? Ou era a conexão entre ela, os gêmeos e a máfia que estava diante deles? O terror tomou conta dele
e ele se perguntou se tinha mesmo coragem de desvendar essas verdades. De repente, a multidão começou a se afastar, como se o instinto coletivo as estivesse movendo. Os gritos estavam se intensificando, a fumaça começava a encobrir a feira, e o que estava prestes a acontecer parecia inevitável. Miguel sentiu um nó na garganta, enquanto tentava entender como a vida dele havia se desdobrado daquele jeito tão bizarro. "Não pode!" gritou a mulher, se voltando para o homem da van. "Meus filhos não têm nada a ver com isso." Miguel se aproximou mais, ouvindo entre as vozes confusas: "Maria, o que está acontecendo? Eu só quero entender." Ela se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas. "A saúde deles, Miguel. Eu trabalhei para conseguir isso. Mas eu também fiz escolhas. Escolhas erradas. Eu não queria que soubesses. Não assim. E então, a realidade caiu como uma espada afiada. Aqueles não eram apenas crianças. Eles eram parte de uma rede muito maior de crimes e segredos que ele nunca imaginaria estar conectado. O que Maria realmente havia feito? O que ela estava escondendo? A tensão aumentava e os homens da van começaram a avançar, surpresos com a reação da multidão. "Aqui não é seu lugar, Maria. A verdade vai vir à tona e você não escapa." Miguel estava em um dilema. A mulher estava prestes a ser levada, os gêmeos agarrados a ela, e ele sentiu que de alguma forma era seu dever protegê-los. Mas como? Então, em um movimento inesperado, um grupo de pessoas que havia assistido de longe começou a se reunir. Eles se posicionaram ao lado de Maria, criando um bloqueio visível contra a aproximação dos capangas. "Deixem ela em paz!" alguém gritou, e logo outros começaram a ecoar, formando uma resistência. Miguel ficou paralisado, a adrenalina subindo. Aquilo era um outro tipo de força, uma força que lhe era estranha, mas extremamente elegante. Era como se a comunidade ao redor estivesse reafirmando sua conexão, enfrentando não apenas a opressão da máfia, mas também os segredos que uniam todos eles. Enquanto isso, Maria olhou para Miguel e naquele instante, tudo pareceu claro. Havia algo a mais que ele não sabia. Uma última revelação iminente pairava no ar, como um murmurinho nas profundezas da feira. Os gêmeos, eles não são apenas filhos da Maria. A voz dela mal saiu em um sussurro. Eles são do homem que você conhece e nunca quis reconhecer. A multidão estava em alvoroço. Miguel sentiu o mundo à sua volta girar. O chão parecia se abrir sob seus pés. Seus 2 filhos? Isso não podia ser verdade. Não! O que você está dizendo? Ele gritou. Mas a verdade não estava. Irradiava como um sol se levantando, e a certeza do impacto da revelação o gelei de horror e confusão. O homem da van sorriu mais um pouco, como se soubesse que a bomba havia explodido e que ele seria o arquétipo de uma nova era de destruição pessoal para Miguel. Então, enquanto a tensão atingia um clímax, um disparo ecoou, rasgando o ar. O que seria agora? O que quer que tivesse acontecido naquele momento mudaria suas vidas para sempre. Maria caiu no chão, um grito de dor escape de seus lábios. Os gêmeos olharam aterrorizados, segurando-se um ao outro, enquanto a multidão paralisada assistia a tudo, sem saber como reagir. Miguel, apavorado, lançou-se em direção a eles, instintivamente segurando Maria. "Não! Não, Maria! Fique comigo!" Ele
Podia sentir o sangue escorrendo, quentinho, entre as suas mãos. O homem da van começou a recuar, percebendo a confusão que acabara de desencadear. Mas Miguel não tinha tempo a perder pensando nele. O olhar nos olhos de Maria era de desespero e de dor. Eu não posso deixar você assim, ela sussurrou, cada palavra como um golpe. O pânico tomou conta dele ao perceber que a realidade estava se desdobrando em algo absolutamente insuportável. Enquanto os gritos aumentavam ao redor e a fumaça começava a se dissipar em meio ao caos, Miguel sentiu uma presença nas suas costas. Era uma mulher, com um caderno e uma câmera. Ela parecia familiar. O que ela fazia ali? As peças do quebra-cabeça estavam caindo no chão, rapidamente juntando-se. Em uma imagem que ele mal podia começar a entender, a mulher virou a câmera para ele, a luz brilhando em seu rosto. Mostre-se, Miguel! Este é o momento! Com tudo ao redor desmoronando, a única coisa que ele conseguiu pensar foi: ainda havia muitos segredos escondidos. E o que mais aquele dia essa figura familiar ainda poderia revelar? O futuro se desenhava nebuloso, e Miguel sabia que tudo o que ele confiava estava prestes a ser desmantelado de uma vez por todas. A vida nunca mais seria a mesma. Miguel estava em choque. As palavras da mulher ainda ecoavam em sua mente. Eu não sou quem você pensa que sou. O homem em pé na van parecia se divertir com a situação, um sorriso maligno, como se aquilo fosse um jogo. A multidão ao redor deles estava tensa, os rostos carregados de medo, mas também de curiosidade, como se esperassem em desfecho dramático. A mulher avançou alguns passos, ainda segurando os gêmeos, sua expressão misturando desespero e determinação. Você não entende, Miguel? Há muito mais em jogo aqui! Ela parecia prestes a revelar um segredo devastador, mas o homem da van interrompeu. Chega de joguinhos, Maria! Vamos parar de fazer drama! Ele gritou, levando um dos gênios ao estado de pânico. Eu conheço seu passado e agora você vai pagar pelo que fez. A palavra pagar atingiu Miguel como um golpe. O que essa mulher tinha feito? Qual era a conexão entre ela, os gêmeos e a máfia estava diante? Deles? O terror tomou conta dele e ele se perguntou se tinha mesmo coragem de desvendar essas verdades. De repente, a multidão começou a se afastar, como se um instinto coletivo as estivesse movendo. Os gritos estavam se intensificando, a fumaça começava a encobrir a feira e o que estava prestes a acontecer parecia inevitável. Miguel sentiu um nó na garganta enquanto tentava entender como a vida dele havia se desdobrado daquele jeito tão bizarro. Não pode! Gritou a mulher, se voltando para o homem da van. Meus filhos não têm nada a ver com isso. Miguel se aproximou mais, ouvindo entre as vozes confusas. Maria, o que está acontecendo? Eu só quero entender. Ela se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas. A saúde deles, Miguel! Eu trabalhei para conseguir isso, mas eu também fiz escolhas. Escolhas erradas. Eu não queria que soubesses, não assim. E então a realidade caiu como uma espada afiada. Aqueles não eram apenas crianças. Eles eram parte de uma rede muito maior de crimes e segredos que ele nunca imaginaria estar conectado. O que Maria realmente havia feito? O que ela estava escondendo? A tensão aumentava e os homens da van começaram a avançar, surpresos com a reação da multidão. Aqui não é seu lugar, Maria. A verdade vai vir à tona e você não escapa. Miguel estava em um dilema. A mulher estava prestes a ser levada.
os gênios agarrados a ela, e ele sentiu que de alguma forma era seu dever protegê-los. Mas... como? Então, em um movimento inesperado, um grupo de pessoas que havia assistido de longe começou a se reunir. Eles se posicionaram ao lado de Maria, criando um bloqueio visível contra a aproximação dos capangas. "Deixem ela em paz!" alguém gritou, e logo outros começaram a ecoar, formando uma resistência. Miguel ficou paralisado, a adrenalina subindo. Aquilo era um outro tipo de força, uma força que lhe era estranha, mas extremamente elegante. Era como se a comunidade ao redor estivesse reafirmando sua conexão, enfrentando não apenas a opressão da máfia, mas também os segredos que uniam todos eles. Enquanto isso, Maria olhou para Miguel, e naquele instante, tudo pareceu claro. Havia algo a mais que ele não sabia. Uma última revelação iminente pairava no ar. Como? O murmurinho nas profundezas da feira. Os gêmeos, eles não são apenas filhos da Maria. A voz dela mal saiu em um sussurro. Eles são do homem que você conhece e nunca quis reconhecer. A multidão estava em alvoroço. Miguel sentiu o mundo à sua volta girar. O chão parecia se abrir sob seus pés. Seus 2 filhos? Isso não podia ser verdade. "Não! O que você está dizendo?" ele gritou. Mas a verdade irradiava como um sol se levantando, e a certeza do impacto da revelação o gelei de horror e confusão. O homem da van sorriu mais um pouco, como se soubesse que a bomba havia explodido e que ele seria o arquétipo de uma nova era de destruição pessoal para Miguel. "Você não tem ideia do que está acontecendo aqui, Miguel!" ele disse, rindo, como se fosse um mestre do jogo. Maria não é a única a ter segredos. Então, antes que Miguel pudesse processar o que ouviu, o homem fez um sinal. Um outro capanga, que estava escondido nas sombras, saiu com algo nas mãos. Era uma pasta recheada com fotos e documentos amarelados. Ele entregou ao homem da van. Miguel ficou paralisado enquanto olhar para aquelas imagens. Um flash de memória e arrependimento inundaram sua mente. Lembrar daquela época. Meses de dor surgiram, revelando um passado que ele acreditava ter enterrado. Essas fotos, amigo, são do seu passado e do passado dela. O homem apontou para Maria. Você vai descobrir que não é só ela que tem segredos. E agora, Maria, seus filhos estão no centro de tudo isso. O ar ficou denso e o riso do homem raspava a realidade de Miguel. Ele não conseguia se concentrar. Segredos, mentiras. Um jogo de manipulação que começava a se desenrolar como um pesadelo. Maria, o que você fez? Ele sussurrou, interrogando seu olhar. E antes que ela pudesse responder, um barulho alto ecoou pela feira. Um clarão intenso, seguido de choques elétricos repletos de dor, interrompeu a tensão. O chão sob seus pés tremeu e uma explosão dispersou todos. A multidão gritou e a fumaça se espalhou. Miguel caíra no chão. E a última coisa que viu antes de a escuridão tomar conta foi o olhar de Maria, repleto de dor e culpa, emanando como uma chama incandescente. As peças estavam se movendo em um jogo que ele ainda não entendia. O que tudo isso significava? As respostas estavam se desfazendo, sobrepostas a um novo mistério que agora, mais do que nunca, exigia uma resolução. Mas a segurança de todos estava à beira do colapso, e a verdade
barely out of reach. Miguel estava em choque. As palavras de Maria ainda ecoavam em sua mente. Eu não sou quem você pensa que sou. O homem da van com aquele sorriso maligno parecia estar no controle de tudo. A multidão estava tensa, os rostos carregados de medo e curiosidade, como se ansiavam por um desfecho dramático. Então, aquela explosão, um clarão intenso, chamativo, o chão tremeu. Miguel se jogou para a frente, tentando proteger Maria, seus instintos gritando. Ele sentiu o calor da fumaça envolvendo-os, o medo dos gênios se misturando ao dele. Mas o que ele realmente sentiu foi uma estranha sensação de que tudo estava prestes a mudar. A confusão reinava. A multidão começou a correr. Mas antes que Miguel conseguisse puxar Maria e os gênios a um lugar seguro, uma sombra passou veloz, uma figura encapuzada. Antes que ele pudesse reagir, a figura se lançou na direção da van. Não! Você não vai levar eles! O grito ecoou! Era um grito de determinação, mas Miguel congelou. Era a mulher que sempre estivera em sua mente, uma lembrança distante. A pessoa que ele pensou que havia deixado para trás, sua irmã. O que ela estava fazendo ali? A sombra se aproximou rapidamente da van, e o homem da máfia, surpreso, recuou. Você? O que você está fazendo aqui? A raiva na voz dele ecoava por toda a feira. Miguel não conseguia acreditar no que estava vendo. Sua irmã, desaparecida por tanto tempo, não apenas reaparecia, mas também enfrentava aquele homem. Uma tempestade de sentimentos tomou conta dele. Surpresa, medo, raiva, tudo ao mesmo tempo. O que ela realmente queria? Você sabe que isso não terminou, não é? A voz da mulher era firme! Eu nunca deixei que você levasse minha família! A multidão parou momentaneamente, absorvendo o peso daquelas palavras. Miguel sentiu um nó na garganta. O que a família dela tinha a ver com ele? Você não faz ideia do que está fazendo! O homem gritou, seus olhos se estreitando, emoldurados por uma fúria que Miguel nunca tinha visto. Oh, você faz, não é? Pensei que estivesse morta. Miguel mal conseguia respirar. Sua irmã estava viva? Ele tinha uma família inteira que desconhecia. Antes que pudesse articular qualquer pensamento, a van se mexeu. Um movimento rápido, furtivo. Alguém começou a se mover, em busca de uma arma. Um tiroteio irrompeu e Miguel gritou, cuidado! A fumaça estava se dissipando, mas a confusão estava no auge. Ele não sabia se deveria proteger Maria ou correr atrás da irmã. A cena desabou em caos, gritos e disparos. E em meio a tudo isso, um tiro acertou em cheio a perna da mulher encapuzada. Ela caiu, pedras de dor no rosto, e Miguel viu sua vida mudar em um segundo. O que ele sempre teve como certo, agora estava em queda livre. Não! Gritou, desesperado. Ele se lançou em direção à irmã, mas os gênios agarrados a Maria estavam paralisados de medo. A feira, que antes era uma celebração vibrante, transformou-se em um pesadelo. Ela sempre fez parte da história, Maria sussurrou, ainda tentando lidar com a dor da própria situação. O olhar de tristeza e terror se encontrava como o de Miguel. A conexão se estreitava. Ele a conhecia mais do que pensava. E então, antes que pudesse processar tudo, Maria tirou algo do bolso. Um objeto pequeno, brilhante. Era um medalhão e tinha um símbolo que parecia muito familiar. O que era aquilo? A verdade estava quase ali, mas toxicamente envolta em dor e confusão. O que mais ainda estava escondido? Isso é só o começo, Miguel. A irmã disse, a dor estampada em seu rosto. Cadê a sua coragem?
A verdade está prestes a vir à tona. E naquele momento, tudo girou. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando. Mas o que isso significaria para Miguel? Para todos eles? O futuro se desenhava nebuloso. Uma reviravolta estava se aproximando. E ele não sabia como tudo terminaria. Mas a certeza era cruel. A vida dele nunca mais seria a mesma. Miguel estava em choque. As palavras de Maria ainda ecoavam em sua mente. Eu não sou quem você pensa que sou! O homem da fã, com aquele sorriso maligno, parecia tirar prazer da situação. A multidão estava tensa, os rostos carregados de medo e curiosidade, esperando um desfecho dramático. Carlos, você vai pagar por isso! A mulher gritou, olhando nos olhos do homem com uma determinação quase assustadora. Teve certeza de que a irmã estava quase à beira de desmaiar de dor, mas se manteve firme. E foi nesse instante que o tiro, o disparo, se fez ouvir. O eco reverberou. O coração de Miguel disparou. Ele se lançou sem pensar. A imagem do corpo de sua irmã caindo para o lado atravessou seu pensamento. Não! Ele constatou que o tempo parecia desacelerar. Enquanto corria em direção a ela, um choque violento percorreu seu corpo. Ele percebeu que a mulher com o caderno e a câmera estava em pé atrás dele, também preparada para ajudar. Então, uma nova explosão estourou. Uma janela estilhaçada e gritos indistintos invadiram o ar como um pesadelo interminável. Algo fez o chão tremer, e foi nesse momento que a verdade caiu como um meteorito sobre ele. O que você não sabe, Miguel, ela disse, com voz entrecortada e de dor, é que não sou só sua irmã, sou sua mãe. Não! A negação escapou de seus lábios como um sussurro impensado. O mundo, a vida que ele acreditava ter se desmoronando na sua frente. Você? Como assim? Ela confirmou com um olhar triste, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. O homem da van riu e o som soou como o tilintar de uma faca. E agora você vai entender o que realmente perdeu. O que ele havia perdido? A revelação o atingiu como um golpe. Ele sempre achou que tinha apenas uma mãe. A imagem da lembrança perdida de uma alegria compartilhada entre eles se transformou em um borrão. Ele deveria ter percebido o que Maria estava escondendo. Mas como poderia? Nesse instante, a multidão se afastou. Cada pessoa tinha a respiração suspensa. Não pode ser verdade! Miguel se viu gritando. Você não pode ser minha mãe! Eu precisei fugir. Fui forçada. E você foi deixado. Para trás, ela chorou. A dor estava evidente em seu tom. Eu só queria te proteger. As palavras dela atravessaram a ferida aberta de Miguel. Ele se virou para a van, que ainda estava lá, grotesca e ameaçadora. O homem estava se preparando para atacar novamente. Mas quando olhou de volta para Maria, a revelação a atingiu com mais força. Os gêmeos! He's two, Miguel! Maria disse, num sussurro trêmulo. Você é o pai deles. Um silêncio pesado caiu sobre a feira. Os gritos haviam cessado e as pessoas estavam paradas, querendo entender. Todas as respostas estavam dentro daquela confusão emocional. Miguel não apenas era um bilionário que procurava a redenção. Ele agora compreendia que era a peça central em um jogo muito maior do que havia imaginado.
Não eram apenas os segredos de Maria que o assombravam. Eram os seus também. Você não tem escolha, Carlos, a mulher que o atendera gritou, enquanto se colocava entre ele e o homem da van. Você vai deixar eles em paz. Eles não têm culpa. Ninguém merece isso. Mais uma vez, os ecos daquilo que acreditava serem seus segredos se estremeceram no ar. Cada palavra que a mulher proferia era como um soco no estômago. Ela se virou e olhou para Miguel com um sorriso triste que não alcançou seus olhos. Você nunca soube, nunca percebeu que sua vida era uma mentira. E então, enquanto todos esperavam pela próxima jogada, um novo som explodiu na distância. Uma sirene. O ritmo acelerado dos carros de polícia se aproximando rapidamente. Mas a única coisa que Miguel conseguia fazer era olhar para Maria. O que mais estava por vir? Estava pronta para salvar-se, e ao mesmo tempo os gêmeos dependiam dele como os últimos laços de um passado que ele ainda não entendeu. A vida dele nunca mais seria a mesma. As peças estavam se juntando. Mas qual seria o custo desse novo entendimento? Miguel estava em choque. As palavras de Maria ainda ecoando em sua mente. Eu não sou quem você pensa que sou. O homem da van, com aquele sorriso maligno, parecia tirar prazer da situação. A multidão estava tensa. Os rostos carregados de medo e curiosidade, esperando um desfecho dramático. Carlos, você vai pagar por isso! A mulher gritou, olhando nos olhos do homem com uma determinação quase assustadora. Teve certeza de que a irmã estava quase à beira de desmaiar de dor, mas se manteve firme. E foi nesse instante que o tiro, o disparo, se fez ouvir. O eco reverberou. O coração de Miguel disparou. Ele se lançou, sem pensar. A imagem do corpo de sua irmã caindo para o lado atravessou seu pensamento. Pau! Ele constatou que o tempo parecia desacelerar. E enquanto corria em direção a ela, um choque violento percorreu seu corpo. Ele percebeu que a mulher com o caderno e a câmera estava em pé atrás dele, também preparada para ajudar. Então, uma nova explosão estourou, uma janela estilhaçada, e gritos indistintos invadiram o ar, como um pesadelo interminável. Algo fez o chão tremer. E foi nesse momento que a verdade caiu como um meteorito sobre ele. O que você não sabe, Miguel, ela disse, com voz entrecortada e de dor, é que não sou só sua irmã, sou sua mãe. Não. A negação escapou de seus lábios como um sussurro impensado. O mundo girou. A vida que ele acreditava ter se desmoronando na sua frente. Você? Como assim? Ela confirmou com um olhar triste, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. O homem da van fiu, e o som soou como o tilintar de uma faca. E agora você vai entender o que realmente perdeu. O que ele havia perdido? A revelação o atingiu como um golpe. Ele sempre achou que tinha apenas uma mãe. A imagem da lembrança perdida de uma alegria compartilhada entre eles se transformou em um borrão. Ele deveria ter percebido o que Maria estava escondendo. Mas como poderia? Nesse instante, a multidão se afastou. Cada pessoa tinha a respiração suspensa. Não pode ser verdade! Miguel se viu gritando. Você não pode ser minha mãe. Eu precisei fugir. Fui forçada e você foi deixado para trás. Ela chorou. A dor estava evidente em seu tom. Eu só queria te proteger. As palavras dela atravessaram uma ferida aberta de Miguel. Ele se virou para a van que ainda estava lá, grotesca e ameaçadora.
O homem estava se preparando para atacar novamente, mas quando olhou de volta para Maria, a revelação a atingiu com mais força. Os gêmeos! Eles também são do Carlos! Ele é o pai deles! Disse a mulher da câmera, sua voz cortando como uma lâmina. Miguel sentiu a terra sob seus pés tropeçar. Ele olhou para Maria e então para os gêmeos e para a mulher com o caderno. Uma tempestade de emoções. Ele não era apenas um bilionário e nunca foi apenas um homem à procura de redenção. Havia uma complexidade muito mais sombria e profunda se desenrolando. Então, o movimento fez sua atenção voltar para o homem da van. Ele havia sacado uma arma. Mas antes que pudesse puxar o gatilho, uma chuva de pessoas surgiu da direção oposta, empurrando-o para trás. Era a multidão, unida, resistindo ao terror. O caos reinou. Foi nesse momento que tudo mudou novamente. Em um gesto rápido, Miguel se virou e ajoelhou-se ao lado da mãe. Por favor, me diga a verdade. O que aconteceu quando você fugiu? Ela hesitou, e todas as expressões de dor e arrependimento estavam expostas naquelas palavras. Algo que eu não sabia. Algo que estava escondido até para mim. As mãos dela tremiam, e enquanto Miguel olhava nos olhos dela, uma onda de choque correu pela multidão. Ninguém pôde saber. Ela estava apavorada, quase em desespero. E em meio a essa revelação, um evento inesperado ocorreu. A van, que parecia um palco de terror, explodiu em uma luz-fogo. A força foi tanta que todos foram lançados para trás. Miguel gritou, os gritos se misturando a uma destruição que parecia finalmente ser a conclusão de tudo. Mas, no fundo do caos, algo atravessou o seu coração. Uma verdade ainda mais profunda, ainda mais escura. Quando a fumaça se dissipou, ele se levantou e, com o olhar arregalado, como se tivesse vivido um pesadelo absoluto, gritou: "Qual era o segredo que você escondeu, Maria?" Nos olhos dela um reflexo de dor e algo mais, um tipo de certeza cortante e triste. Os gêmeos não são apenas seus filhos, Miguel. Eles são a chave para um passado que se estende muito além de você ou de mim. E exatamente quando ele estava prestes a questionar o que isso significava, a sirene da polícia ecoou mais forte, ressoando como um alerta em meio à destruição. O que mais estava prestes a ser revelado sob aquelas cinzas? O que mais aguardava por Miguel no meio de tanta desilusão? A vida dele nunca mais seria a mesma. E com isso as sombras da verdade se agigantavam, ameaçando engolir tudo o que ele conhecia. O futuro agora parecia uma grande interrogação. Miguel ainda estava atordoado, sua mente girando com tudo o que havia sido revelado. A fumaça da explosão havia se dissipado, mas as emoções continuavam a borbulhar como uma tempestade. As sirenes da polícia se aproximavam, anunciando a chegada de uma nova fase da batalha. Ele olhou para Maria, sua mãe, que estava ao seu lado, e os gêmeos, seus filhos, que se agarravam a ela e a Miguel, como se fossem um escudo contra o mundo. "Está tudo bem, crianças", ele murmurou, a voz trêmula, mas decidida. "Estamos juntos nisso." Mas o que juntos significava agora, quando toda a sua vida tinha sido uma mentira? Um nó no peito começou a apertar. Maria, com os olhos cheios de lágrimas, olhou de Miguel para os gêmeos. "Desculpe por tudo isso. Eu só queria te proteger, Miguel. Você merece saber a verdade, mas não assim."
ela disse, a voz falhando. As palavras pesavam como chumbo entre eles. Mas você tinha que me contar! Você tinha que me contar antes que tudo isso acontecesse! Miguel sentia a frustração queimando, mas não havia espaço para acusações. Todos estavam feridos, todos maltratados pela vida de maneira diferente. Eu só consigo pensar no que poderia ter sido. A família que nunca tivemos. Maria assentiu, um sinal de compreensão profunda. Eu sei, mas o que importa agora é o que faremos a seguir. Precisamos fugir antes que aqueles homens voltem. Eles não vão parar. Os gêmeos começaram a chorar. Mamãe, eu quero ir embora. Quero para casa, disse Rosa, enquanto Lucas se agarrava a ela. Miguel não sabia como confortá-los. O caos ao redor deles parecia insuportável. Ele nunca havia imaginado que teria que lidar com uma situação assim. Uma vida repleta de danger, revelações e o peso da responsabilidade. E então algo chamou a atenção de Miguel. A mulher com o caderno e a câmera, a jornalista determinada, estava se aproximando. Miguel! Gritou ela, o ar tenso entre eles. Você precisa entender que a verdade precisa ser revelada. As pessoas têm o direito de saber o que está acontecendo. Isso pode ser a chave para quebrar o ciclo que te prende. Miguel respirou fundo, as palavras dela o atingindo como um raio. E se isso for perigoso? O que faço com a vida das pessoas que amo? O dilema queimava em seu peito. Ele sabia que a verdade poderia ser uma arma afiada. Mas o que era mais arriscado? Permanecer em silêncio ou soltar os segredos? A multidão, apesar da tensão, começou a murmurar. As reações de choque e indignação se espalhando. Miguel percebeu que sua vida não era só sua. Ele era parte de algo maior. E os gêmeos, Maria, todos eram peças dessa interconexão. Eles mereciam a nosso favor. Vamos contar a verdade. Juntos nós podemos derrubar esse homem e tudo o que ele representa. Precisamos lutar não apenas por nós, mas pelas vidas que ele destruiu. O olhar de Maria brilhou com esperança, enquanto os gêmeos olhavam como se ele fosse um herói. Você tem razão! Juntos, nossos segredos precisam virar luz. Assim que Miguel se virou, sentiu uma onda de coragem. Não era só sobre ele, era sobre todos eles. Afinal, por mais obscuro que fosse o caminho, a verdade, por mais dolorosa que fosse, trazia libertação. Sua escolha agora estava feita. E ao encarar a multidão com determinação, gritou com toda a força que tinha: chegou nossa hora! Vamos lutar pelo que é certo! As sirenes estavam mais perto, mas agora Miguel nem sentia mais medo. O futuro era incerto, mas a esperança pulsava como um ritmo constante em seu coração, prometendo um novo começo entre as cinzas do passado. E é aqui que a história termina. Ou será que apenas começou? Não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque queremos ouvir vocês. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos por mais histórias!